Por que algumas fintechs crescem tão rápido e quebram mais rápido ainda? Nos últimos anos, o mercado financeiro começou a assistir uma sequência de crises envolvendo empresas que até pouco tempo eram tratadas como promessas de inovação. Casos ligados a falhas de compliance, problemas operacionais e até suspeitas de lavagem de dinheiro. Só que existe um detalhe muito importante aqui. Na maioria das vezes, o problema não foi intenção criminosa, foi falta de estrutura. E quando você entende isso, muda completamente a forma de olhar para o crescimento das fintechs. Porque existe um erro muito comum nesse mercado, um erro que permite crescer rápido no começo, mas que pode destruir a sua operação depois quando ela começa a escalar. Curiosamente, esse erro quase nunca está ligado à tecnologia, e é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Durante muito tempo, fintech praticamente virou sinônimo de inovação. Aplicativos mais rápidos, pagamentos acontecendo em segundos, crédito aprovado em poucos cliques, e de fato, muitas dessas empresas trouxeram avanços importantes para o sistema financeiro. O problema é que em alguns casos, a velocidade de crescimento começou a ser maior do que a capacidade de controle da própria operação. E quando isso acontece no mercado financeiro, o risco cresce junto com a escala. Porque diferente de outros setores da tecnologia, o sistema financeiro funciona de jeito muito específico. Ele depende de confiança. Cada transação envolve dinheiro de pessoas, empresas e instituições. Risco de fraude, problemas regulatórios, falhas operacionais e dificuldade de rastrear transações dentro da própria operação. E é exatamente nesse ponto que muitas fintechs começaram a enfrentar problemas. Quando esses casos aparecem no noticiário, muita gente interpreta isso como uma prova de que fintechs são menos seguras que os bancos tradicionais, mas essa é uma leitura muito superficial. O problema aqui não é inovação, é estrutural. O sistema financeiro simplesmente não funciona como outros setores da tecnologia. Uma startup de software, ela consegue crescer rápido e corrigir erros ao longo do caminho, mas uma fintech que movimenta milhões ou até bilhões não tem esse mesmo espaço para erro. Ela precisa crescer ao mesmo tempo que fortalece as estruturas que sustentam a operação. Isso inclui controle de risco, monitoramento transacional, processos de compliance e governança interna. Quando essas camadas não evoluem na mesma velocidade da operação, o crescimento começa a gerar mais risco do que valor. E é aqui que aparece um padrão que muitos casos recentes revelaram. Durante a primeira onda de fintechs, a narrativa dominante era a disrupção. A ideia de que tecnologia sozinha poderia substituir as estruturas tradicionais do sistema financeiro. Hoje, o mercado começa a perceber que isso não é tão simples. Tecnologia é essencial, sem dúvida, mas no mercado financeiro, ela precisa caminhar junto com responsabilidade regulatória e com uma operação preparada para lidar com escala. Na prática, o verdadeiro diferencial competitivo de uma fintech não está apenas em crescer rápido, está em conseguir sustentar esse crescimento com segurança e previsibilidade. Quando a gente olha para as fintechs que conseguiram crescer de forma consistente ao longo do tempo, existe um padrão bem claro. Essas empresas não tentaram reinventar toda a estrutura financeira sozinhas. Elas construíram suas operações sobre estruturas que são capazes de suportar a escala. Isso envolve processamento de pagamentos, conciliação financeira, monitoramento de transações, integração com o sistema financeiro e até regras claras de compliance. Na prática, o sucesso de uma fintech raramente depende apenas da ideia inicial. Ela depende da tecnologia que sustenta a operação quando ela começa a crescer. Inclusive, aqui no canal da Paytime, a gente já explicou em mais detalhes como a tecnologia se torna a base do sucesso de uma fintech, mostrando por que infraestrutura, segurança e escalabilidade fazem tanta diferença nesse tipo de operação. Se você quiser entender melhor esse ponto, esse vídeo está aparecendo no card aqui agora. E é exatamente nesse nível que empresas de infraestrutura entram no jogo. A Paytime, por exemplo, atua justamente nessa camada, que permite que operações financeiras cresçam com controle, rastreabilidade e conformidade regulatória. Porque nesse mercado, inovar não significa ignorar regras, significa construir tecnologia capaz de crescer sem comprometer a segurança. Então fica a pergunta, por que algumas fintechs crescem rápido e quebram mais rápido ainda? Justamente porque no sistema financeiro, crescimento sem estrutura acaba virando risco. E crescer rápido pode até impressionar investidores, mas também pode fazer você ocupar as manchetes. Sustentar crescimento exige algo muito mais complexo, uma operação preparada para lidar com escala, controle sobre o fluxo financeiro e responsabilidade com o dinheiro que circula dentro da plataforma. E talvez esse seja o maior aprendizado da nova geração de fintechs. Inovação não é o oposto de regulação. No mercado financeiro, inovação só vai funcionar quando a tecnologia e o controle evoluírem juntos. E agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, o mercado de fintechs ainda está amadurecendo ou ainda vamos ver muitos outros casos de crescimento rápido seguidos de crise? Escreve aqui nos comentários. E se você quer continuar entendendo como o mercado de fintechs e pagamentos está evoluindo, se inscreve no canal da Paytime para acompanhar os próximos conteúdos.